Boa noite, queridos. A paz do Senhor, amém? Que alegria estar aqui, que luta também. Eu estou desde ontem à tarde com um soluço que não para. Não sei quantos já tiveram isso. Sabe aquele soluço que não para de jeito nenhum? Aí quando eu estava ali na cadeira, em algum lugar aqui, eu falei, Deus, o Senhor tem até a escada ali para me curar, porque eu não posso vir aqui e não conseguir falar. Eu estou conseguindo falar, amém? Então, vamos lá. O pastor falou que eu tenho até meia-noite. Em nome de Jesus vai dar certo, em nome de Jesus. Amados, feliz de estar aqui, sou muito amigo do pastor de vocês, a gente tem uma visão além de placa, e agora como eu não tenho mais placa, estou melhor ainda, que eu estou livre e solto. Mas, amados, desde o início do ano, Deus tem ministrado no meu coração sobre uma virada de chaves que Ele quer fazer em nossas vidas, amém? E foram inúmeras mensagens sobre isso. Eu realmente creio que está para acontecer algo ainda nesse ano, naqueles que se permitem deixar Deus virar uma chave, amém? Mas aqui entra algo muito interessante. Porque, fala para o irmão do lado, não tem nada a ver com a chave. Fala para o irmão, não tem nada a ver com a chave. Fala, tem a ver com o conteúdo que ela guarda. Então você vai lá num cofre e você tem alguns centavos no cofre. Cofre de hotel. Você chega lá, qual é a senha? 12340000999, a senha é básica. Sim ou não? Agora, quando você vai num banco e tem muito valor ali escondido, o conteúdo, a chave, o segredo, já precisa de mais paciência. Um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, até que esse cofre seja aberto e você tenha acesso ao conteúdo valioso que Deus tem. Amém? Deus quer fazer coisas grandes em nossas vidas esses dias. Quem crê nisso? Por isso que nesse período da história nunca foi tão importante a tal da, fala para o irmão do lado, paciência. Uma atitude errada nesse período da história pode atrapalhar tudo que Deus está fazendo na tua vida. Então, há uma chave para ser girada, há uma nova história. Eu quero falar sobre o quê? Avivamento. Amém? E eu quero... O que é o avivamento? É o enchimento dos céus para se cumprir uma história e um propósito aqui na terra. Eu creio que a igreja de Jesus está sendo cheia da glória para poder cumprir um projeto. Amém? Então, amados, Deus não te criou à toa. Deus não te fez do jeito que te fez à toa. E quando você foi concebido, uma história foi desenhada. E essa história, por mais que não pareça, ela é, fala para o irmão do lado, linda. Por quê? Porque é a história que Deus escreveu para você. Amém? Quem crê que Deus é o melhor criador de histórias da face da terra? Quem já assistiu filme sabe que um bom filme, uma boa história tem que ter o quê? Um pouquinho de drama, gotas de terror, humor, aventura, mas no final tudo dá certo. Sim ou não? E é um princípio bíblico. Eclesiastes 7, versículo 8 diz: melhor é o fim das coisas do que o seu início. Melhor é o fim do filme do que na hora que está gravando. Então na hora você não entende nada. Por isso que é horrível quando alguém te dá spoiler de um filme. É ou não é? Então tem hora que Deus ele vai te dar uns pequenos spoilers. Vai por aqui que eu tenho isso para você, mas Ele não vai te mostrar o final. Por quê? Porque é uma aventura que Deus está construindo e nós precisamos encará-la de frente. Há uma história te esperando, você não pode ficar triste pelo que você está vivendo nessa fase da vida. Há uma história, há um novo caminhar, há esperança e o jogo só termina quando acaba. Amém? Estão aqui comigo? Então não importa o que estão dizendo de você nesse momento, não importa quão criticado você esteja sendo, ou ninguém está me entendendo. Meu irmão, Deus permitiu um período de preparo, e esse preparo vai te levar ao final, de cabeça erguida. A ideia é chegar bem no final, amém? Na vida terrena de Jesus, ele estava numa cruz, estava sangrando, estava mal, e ele poderia estar dizendo o quê? Acabou para mim. Mas ele estava tão consciente do que ele estava fazendo, que ele conseguiu dar as últimas palavras, que era, está consumado. Em outras palavras, eu fiz o que eu tinha que fazer, e por causa disso nós estamos aqui livres, salvos e cumprindo o propósito, amém? Então, Deus quer virar uma chave na sua vida nessa noite. Deus quer fazer algo diferente. Deus quer derramar um avivamento tão grande no seu interior, que você vai atropelar a situação atual e vai ser um grande instrumento dele aqui na terra. Você crê nisso? Então, chega uma pergunta. Quantas pessoas vão viver esse avivamento? Já que é algo bom, já que é algo que Deus vai fazer na humanidade, quem é? Todo mundo vai viver? Eu acredito que a pessoa para viver esse avivamento tem que ser intencional, tem que provocar o avivamento, tem que persegui-lo. Por isso que muitas vezes na mesma igreja, Deus está batizando uma pessoa com o Espírito Santo e a pessoa do lado está vendo o WhatsApp. É o mesmo templo, mas são focos diferentes. Estão aqui comigo?
Tem respaldo bíblico para isso? Tem. Jesus chega para curar uma menina, está todo mundo na sala chorando, ele atravessa a sala, vai para o quarto, lugar de intimidade. Sala é lugar de distração, sim ou não? Sala é lugar de sentar, tomar chocolate, comer bolacha, assistir filme, assistir Netflix. Quem gosta de Netflix? Eu nunca entendi vocês, até assistir. E agora eu e a Vivi, a gente tira períodos do horário para estar assistindo. Mas é gostoso. Mas isso é lugar de sala. Agora, quarto é lugar de intimidade. Jesus, ele atravessa o lugar da sala, vai ao lugar de distração e vai até onde? Ao lugar de intimidade. Mesma casa, dois ambientes distintos. E ele atua onde? No lugar de intimidade, de comunhão. Quem está entendendo? Para isso, eu quero trazer para você hoje a história de Elias, que foi o homem usado por Deus para causar o grande avivamento no povo de Israel. Vamos lá. Eu quero dar características de como Deus usa pessoas nessa terra. Quem são as pessoas que vão viver esse avivamento? Quem quer receber mais de Deus essa noite? Amém? Vamos lá, como é que um avivamento acontece? Primeiro, repete comigo, com pessoas comuns. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Se você puder abrir sua Bíblia, ligar a tua Bíblia, ou colocar, vocês colocam no telão? Sempre? Sim? Sim, então vamos lá. 1 Reis 17, versículo 1. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, até aí. Elias morava numa cidade chamada Tisbe, a leste do rio Jordão, nas proximidades do rio Jaboque. Ele não era uma pessoa nascida em berço de ouro, ele não era alguém famoso, mas quando ele chega na história bíblica, repete comigo, ele chega chegando. Onde eu quero chegar com isso? Que muitas pessoas estão esperando o avivamento nos líderes nacionais, nos líderes da igreja, e estão orando para que eles sejam avivados, esquecendo que eles também precisam ser. Então, meu irmão, não importa a classe social, Deus quer que você se abra para aquilo que Ele quer fazer através de você, onde você está. A Bíblia diz que Deus ama fazer coisas incomuns com pessoas comuns. Salmo 113, versículo 7 e 8 diz assim: Ele ergue do pó o desvalido, e do monturo, que significa montão de lixo, ele ergue o necessitado para o assentar, e o faz assentar-se ao lado de príncipes. Meu irmão, eu não conheço a sua história, mas eu conheço a minha. E eu sei o que Deus fez para que eu pudesse estar ministrando para pessoas. Amém? Então, se eu fosse olhar para a cidade que eu vim, para a família que eu vim, para as coisas que falaram sobre mim, eu nunca estaria aqui. E a ideia com você é a mesma coisa. Deus ama fazer coisas importantes, incomuns, com pessoas comuns. Amém? Por isso que você tem que ser intencional. O avivamento acontece com quem? Primeiro, pessoas comuns. Segundo, pessoas que entendem o poder da influência. Olha que interessante, meu irmão. Quem está aqui comigo diz amém? Então vamos lá, 1 Reis 17, versículo 1. Vou continuar o versículo. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe. A ideia é, não é porque Elias era um cara comum que ele não podia ter influência. A Bíblia diz que ele conversou com quem? Com Acabe. Acabe era o quê? Rei. Acabe era o quê? Dei um spoiler para você participar. Vamos lá, Acabe era o rei. Então o que eu vejo aqui? Que Elias, durante a vida dele, ele foi criando relacionamentos, ele foi tendo experiências que foram abrindo portas para ele, e uma pessoa comum teve acesso ao rei para trazer uma palavra. O que eu quero que você entenda? Quando Deus quer usar uma pessoa, meu amado, se essa pessoa permitir, Ele vai levar aonde seja necessário. Mas essa pessoa precisa entender o poder dos relacionamentos. Amados, presta atenção em algo. Você precisa aprender a entrar e sair de qualquer lugar. Você precisa aprender a se relacionar. E quantas pessoas perdendo promoções na vida, porque dizem assim, ei, eu não vou conversar com essa pessoa é política, essa pessoa é um ladrão, essa pessoa é isso. Colocam rótulos e não se deixam ser instrumentos aonde Deus quer que elas sejam. Estão aqui comigo, amados? Então vamos lá, fala para o irmão do lado. Mesmo que você não entenda, você é um ministro de Deus. Agora olha para mim, ministros de Deus não pregam só atrás de um púlpito. O seu trabalho é uma igreja, a sua casa é uma igreja, o lugar onde você estuda é uma igreja, e Deus quer, mas eu não posso pôr um púlpito lá, meu irmão, o púlpito é sua vida. Então quando você entende o poder da influência, você diz assim, eu não sou ninguém na fila do pão. Mas aqui eu estava voltando de viagem hoje, e eu estava viajando nisso, estava com soluço, falei, deixa eu viajar um pouco, ver se passa. A ideia era, vamos lá, eu posso não ser ninguém na fila do pão, mas se eu sei que eu vou comprar mortadela, eu já sei que eu sou alguém na fila do pão com um propósito. Amém? Então, mesmo que você não seja ninguém, quem é você para falar de Deus para mim? Meu irmão, se você souber que quer comprar mortadela,
Fala assim, cara, eu não sou ninguém em nenhum lugar, mas aqui eu sou um instrumento de Deus para te ajudar. Então você tem que ter o poder de entender que a influência que você adquire não é pela sua posição, é por quem você é. Amém? Um avivamento acontece com pessoas, fala para o irmão do lado, com pessoas de verdade. 1 Reis 17:1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. A Bíblia está dizendo que Elias chegou diante do rei e deu uma palavra tranquila, uma palavra doce, uma palavra onde o rei podia descansar, sim ou não? Quem falou sim não está prestando atenção, né? Vamos lá? Sim ou não? Não. Deu uma palavra dura. Pergunta para mim por quê? Gente, vocês são mais fortes que isso. Pergunta para mim por quê? Porque era a palavra que Deus mandou trazer. Simples. Então, o que eu quero te dizer é que Elias, repete comigo, Elias foi autêntico. Meu irmão, Deus nunca vai derramar algo importante numa cópia. Você não precisa ser cópia barata de ninguém. Deus não faz cópias, Deus faz originais. Amém? Quando nós paramos para observar o termo jurídico para autenticidade, diz que é a propriedade daquilo que se pode atribuir fé, algo legítimo. Então, você não precisa ser igual a ninguém para fazer a diferença na terra. Eu quero te mostrar uma história que eu tive, posso? 3 pessoas. Depois você me procura no Instagram, eu falo, então. Posso? Amados, eu há muitos anos, há uns 10, 12 anos, fui num evento lá em Águas de Lindóia com o Dr. Miles Morrow, era do Malafaia, e aí eu acabei conhecendo esse homem chamado Miles Morrow. E você sabe que todos os cultos são uma bênção, sim ou não? Sim. Mas quem aqui concorda comigo que tem culto que Deus usa uma frase para mexer com a tua vida? É igual louvor, todo louvor é uma bênção, sim ou não? Porque é para Deus, não é para homens. Mas parece que tem uma música, às vezes, que fala com você tanto, que você fica a semana inteira cantando ela, e Deus fala com você no banheiro, no carro, onde quer que seja, você coloca a música e ali algo acontece, sim ou não? Sim. Essa palavra aconteceu comigo. Mas eu estava lá e ele falou assim: os lugares mais ricos de uma cidade não são os bancos, não são, e começou a dar uma lista de coisas. Ele falou: os lugares mais ricos de uma cidade são os cemitérios. Aí eu olhei, eu falei: como assim, cara? O que esse cara? Eu estava bem longe dele, tá? Devia ter uns 3.000 líderes ali. Eu estava nas últimas cadeiras. Aí ele falou assim: os lugares mais ricos estão sendo cemitérios porque as pessoas estão morrendo cheias de dons, cheias de talentos, e não estão tendo coragem de colocar para fora. Por quê? Porque estão ouvindo mais a opinião dos outros do que a opinião de Deus. E aquilo foi muito forte, porque, amados, eu andei de skate mais de 30 anos, eu fui profissional de skate. E quando eu comecei a andar, hoje o skate é esporte olímpico, amém? Hoje todo mundo bate palma: Raíssa, vamos lá, Mas na minha época, em 88, 89, 90, era coisa de vagabundo, maloqueiro e maconheiro. E aí, eu tô no Campeonato Brasileiro de Skate já em 91, em São Paulo, e aí um cara bate nas minhas costas e fala assim: eu queria conversar com você. Quer uma bolacha? Eu achei até que tinha droga na bolacha, eu não usava droga. Eu falei: cara, no Campeonato Brasileiro de Skate, o cara me ofereceu uma bolacha, deve ser bolacha de marihuana, deve ter comprado lá na Holanda. Eu vi que não era, tava com fome também, resolvi arriscar. Daí peguei a bolacha, começamos a conversar, e um ano depois eu tava erguendo a minha mão na igreja desse cara, aceitando a Jesus. Aí eu entendi que Deus queria usar o skate para trazer pessoas para Ele. E aí nós começamos, quando eu mudei para o Paraná em 94, 95, 96 eu mudei para Ponta Grossa. E eu lembrei dessa história, que eu tinha parado 2 anos de andar de skate. E eu comecei a treinar de novo, fechei uma rua, e eu comecei a fazer manobras, eu era profissional, sabia chamar atenção. Quando estava todo mundo olhando para mim, eu pegava o microfone e contava a minha história. Uma menina assistiu essa cena toda e aceitou a Jesus. Eu olhei para ela e falei assim: cara, que menina bonita. Falei: pô, Deus, já que ela é tua, você não pode me emprestar ela para cuidar dela uns 80 anos? E eu casei com essa menina bonita, amém? Passa um tempo, um pastor que abriu uma denominação, estava começando a 5ª igreja, denominação com o nome de sorveteria, precisa nem falar o nome, vocês sabem. Aí ele ficou sabendo desse trabalho todo e falou assim: você não quer me ajudar a abrir a 5ª igreja? E eu abri, e eu entrei, e Deus me ungiu como pastor, e a gente abriu algumas igrejas. Onde eu quero chegar? Aonde todo mundo disse que era coisa de maloqueiro, maconheiro e vagabundo, foi o que Deus usou para me dar salvação, família e ministério. Então, se você ficar ouvindo que as pessoas falam sobre aquilo que Ele colocou na tua vida, você vai deixar de ser autêntico. Amém? Hoje eu já não ando mais skate, hoje eu fui para outro esporte.
Até que eu fui fazer uns vídeos faz um ano mais ou menos, falei pro meu filho assim, me filma aí, vou tentar fazer umas manobras de street. E eu até acertei, tudo torto, acertei, no outro dia não levantava da cama. Teve que uma enfermeira colocar um negócio para destravar. Eu falei, não tenho mais corpo para andar de skate. Mas a ideia é, meu irmão, a autenticidade faz toda a diferença, amém? Agora, vamos continuar aqui, posso? O avivamento também vem com pessoas dispostas a ser escondidas. Meu irmão, Deus quer fazer uma obra na sua vida, sim ou não? Sim. Mas Ele quer fazer uns detalhezinhos que talvez você não entenda. 1 Reis 17, versículo 2. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo, retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te. Vai o quê? Esconde-te junto ao ribeiro de Querite, fronteira ao Jordão. Meu irmão, eu acho que está muito forte para falar isso aqui. Eu vou falar só quando eu pregar na Assembleia, tá? Vou pular aqui. Posso falar? Pastor, posso falar? Você quer que o avivamento te alcance? Mas aqueles mesmos que você fala assim, caramba, o que está acontecendo comigo? Cara? Como Deus está me usando? Quer? Então Deus vai mexer na sua geografia. Se você olhar o padrão bíblico, isso aconteceu com Abraão. Sai da tua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Isso aconteceu com José, saiu da terra dele, foi vendido e enviado ao Egito. Isso aconteceu com Davi, que teve que fugir da presença do rei Saul para se esconder numa caverna. Com Elias acontece a mesma coisa. Agora, vamos lá. Se você parar para pensar, o maior avivamento da terra aconteceu quando Jesus deixa os céus, muda a geografia e vem para a terra. Meu irmão, Deus, quando Ele quer mexer com alguém, Ele vai mexer na geografia. Talvez você não mude de cidade, mas Ele vai mudar de estação. O Daio vai ficar mexendo, daqui a pouco você vai falar assim, ei, o que fazia sentido para mim ali atrás não faz agora. É diferente, aconteceu algo. É Deus mudando a geografia, Deus mudando a estação. Só que é o seguinte, meu irmão, você é uma flecha na mão de Deus, sim ou não? Então quando Ele te pega, Ele fala assim, eu vou te lançar, você vai ser um instrumento meu, Ele te coloca num arco. Mas a primeira coisa que Ele faz é, Ele te deixa perto da onde? Do coração dele. Meu irmão, quanto mais para trás você tiver e você não quiser sair do arco, mais sensível você vai estar à voz de quem? De Deus, e mais certeiro você vai ser na autenticidade, naquilo que Deus quer te usar, amém? Às vezes você está sonhando em fazer coisas tão grandes, Deus está dizendo, cara, eu quero que você faça o básico. Estão ainda aqui comigo? Por quê? Porque, meu irmão, quando Deus te puxa para trás, Ele quer te ajudar a depender totalmente dEle. E Ele vai trazer milagres que você não vai entender se você não for puxado para trás. Exemplo. 1 Reis 17,4 diz, beberás da torrente e ordenei aos corvos que te alimentem ali mesmo. Meu irmão, repete comigo. Corvos são carnívoros. Para que Deus pudesse usar os corvos, não era mais fácil Deus usar uma pomba? Paz, Espírito Santo. A carne já ia vir fritada, ali no fogo, né? Por que Deus usou corvos? Deus queria mostrar para Elias o seguinte, eu posso mexer na natureza para te abençoar. Quando eu te chamo e você se permite ser puxado para trás, eu mexo no que for necessário, mas comida na tua mesa não vai faltar, minha presença não vai faltar, o avivamento não vai faltar. Dá um glória a Deus por isso, amados. Glória a Deus. Isso me leva a uma outra característica, que o avivamento acontece com pessoas que obedecem mesmo sem compreender. Versículo 5 diz, foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. E, amados, em 2002, eu estava no meu primeiro mundial, 2002, eu estava no segundo mundial de skate na Europa. Eu tive uma experiência muito forte lá, quando Deus me pegou de lado. A história é meio grande, mas eu vou resumir só essa partezinha que cabe aqui na pregação. Deus falou para mim assim, você abriria a mão dos teus sonhos? Qual era o sonho? Ser campeão mundial, pegar minha família, mudar para a Europa ou para os Estados Unidos. Então Ele falou assim, você abriria a mão dos teus sonhos para viver os meus? E eu chorei muito, porque naquela época eu não tinha nada, eu só tinha um sonho. Eu vou tirar minha família dessa droga de vida, que eu dizia financeiramente falando, e eu vou ter uma vida melhor fora, mas o caminho que eu tenho é o skate. E Deus falou assim, você abriria a mão disso para viver o que eu tenho para você? 10 dias depois, eu ainda chorando mal, eu conheço um missionário da Jocum e vou trocar ideia com ele.
E ele diz assim: Biga, Deus nunca vai te pedir algo que Ele não te dê 100 vezes mais aqui na terra ainda. Lá vou eu, me ajoelho, coloco o skate diante de Deus, macacão, era skate de velocidade, tudo muito caro. Falei, tá bom, Deus, está na tua presença. E isso me fez viver um ministério que eu vivi nesses 20 anos até aqui. Esses dias, aliás, no começo do ano passado, Deus começou da mesma maneira. Você abriria mão de tudo que você está vivendo para viver algo que eu tenho preparado para você? Eu falei, mas não é isso? Ele falou, não, isso é o começo. Mas quando você não tem nada e só um sonho é uma coisa. Mas quando você tem tudo? Tudo que um pastor sonha ter. Meu irmão, foi um ano dizendo, ok, eu faço. Mas como é que vai ser? E um ano, esse ano aconteceu. Então, o que eu estou querendo te dizer, meu irmão, é que mesmo que você não esteja entendendo o que Deus está te pedindo para fazer, se você fizer e permitir que Ele te puxe para trás, além de uma paz sobrenatural que vai vir sobre a tua vida, você vai alcançar o alvo. Qual é o alvo? Aí é pessoal e só Deus vai te mostrar no momento certo. Amém? Eu só sei o seguinte, eu abri mão de ser campeão mundial de skate e Deus me trouxe até aqui. Foi muita coisa legal que eu vivi durante 20 anos. O que Deus tem agora? Que eu abri mão de coisas muito maiores. Meu irmão, talvez Deus esteja te pedindo para abrir mão de alguma coisa. Eu não sei a história de cada um, mas eu só sei que Deus, quando quer fazer um avivamento em alguém, muda a geografia e peça, cara, só me obedeça. Eu quero entender. Deus está dizendo, só me obedeça, cara. Eu sei os planos que eu tenho para você, são planos bons. Aleluia. Sexta característica, estou só na introdução, tá? Vamos lá. Pessoas, Deus, como é que vem o avivamento? Com pessoas sensíveis ao tempo de Deus. 1 Reis 17, versículo 7. Olha só o que a Bíblia diz. Coloca na tela da Atena, por favor. Sucedeu o quê? Passados dias. Na minha tradução é a mesma coisa, pensei que era outra. Mas passados dias, a torrente secou. Vocês estão aqui comigo? Amém. Meu irmão, o que te trouxe até aqui não vai te levar até lá. E se você não entender isso, você vai ficar preso numa rotina que Deus está dizendo assim. Por que muitas vezes as pessoas perdem o avivamento? Essa é a questão, né? Você vê igrejas que voam, que multiplicam, daqui a pouco para. Porque ficou presa onde? Em atividades que eram importantes. Quando? No passado. Aí você me pergunta, como entender o que vocês estão fazendo? Torre de oração, quanto mais fundo você for. Estava ouvindo umas profecias vindo para cá. Eu e a minha esposa estamos numa época de ouvir muitas mensagens que nós recebemos há anos atrás. E tudo se encaixa nesse período da história. E uma delas, o cara estava falando assim, o profeta Amaro, falando assim, quem está na superfície vê uns peixinhos bonitos, mas quem mergulha vê tubarão. Mas se você contar para o cara que está mergulhando aqui em cima que você viu um tubarão, não vai acreditar, porque você falou a coisa certa para a pessoa errada. E aí eu falei, caramba, cara. Sabe o que Deus quer saber? Deus quer saber quem vai nadar com o tubarão, quem vai participar do Shark Tank, quem vai pular lá e vai falar assim, cara, eu quero ver coisas que ninguém está vendo. E aí você não fica preso numa rotina. Pode dizer amém comigo? Amém. Então você vê o seguinte, quando você vê que Deus, que o tempo de Deus é bom, Ele mexe na natureza para te sustentar. Lembra que Ele pegou corvos e fez eles não serem carnívoros? Agora Ele mexe, presta atenção, amados. Repete comigo. Ele mexe na estrutura social da cidade. Versículo 9. Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma viúva que te dê comida. Meu irmão, a Bíblia diz que as viúvas precisavam ser cuidadas. Não cuidar de alguém. As viúvas tinham que ser alimentadas, não servir para dar alimento. Mas quando Deus quer te abençoar, meu irmão, Ele usa até viúva para te sustentar, amém? Então, o que Deus está fazendo nos bastidores não dá para saber. Mas eu só sei de uma coisa, Deus quer te usar, amém? Vamos lá. Oitava e última característica para eu entrar na pregação. A pregação vai ser rápida. Qual é uma outra característica? Repete comigo. Pessoas pacientes. Comecei falando de paciência, termino falando de paciência. Muito tempo depois, 1 Reis 18, versículo 1. 1 Reis 18, versículo 1. Olha o que a Bíblia diz. Muito tempo depois. Olha lá, leia comigo, amado. Só aquela parte lá. 1, 2, 3. Muito tempo depois. De novo. 1, 2, 3. Muito tempo depois. Só as irmãs. Nada pessoal, tá? Só as irmãs. 1, 2, 3. Muito tempo depois. E os irmãos? Muito tempo depois. Muito
Muito tempo depois veio a palavra do Senhor. Meu irmão, Elias vê coisas incríveis acontecendo. Ele desafia os falsos profetas, vê fogo cair do céu, elimina os profetas de Baal, vê a multidão, olha o avivamento, a multidão reconhecendo que ele era o filho do Deus vivo. 1 Reis 18:39, o que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Um avivamento aconteceu ali, e agora chega o título da mensagem de hoje, eu começo a pregar. Como sustentar esse avivamento? Essa é a pergunta. Porque, meu irmão, se você seguir esses passos, Deus vai tocar na tua vida de uma maneira sobrenatural. Amém? Deus vai mudar a tua história. Estava contando a história do Miles Monroe. Ele me incentivou a buscar a Deus de madrugada na torre de oração. Eu estou há 10 anos fazendo isso, acordando 4, 5 da manhã, buscando. Primeiro ano não vi nada, segundo mais ou menos, terceiro eu descobri outro homem dentro de mim, descobri o escritor Biga, descobri um monte de coisa. Tá? Então, muitas vezes, se você buscar a Deus como ninguém buscou, Deus vai te revelar quem você realmente é. Amém? Agora, como sustentar isso? Presta para mim o dia depois de amanhã. Aí. Para quem não me conhece, eu sou escritor também. Esse aqui é meu 30º livro. O dia depois de amanhã, preparado para o dia seguinte. Vou falar um pouquinho sobre ele. É bem rápido, mas só para você entender. Posso contar a história? Elias vê o fogo caindo do céu. Vê o fogo caindo do céu, amém? Mata a profeta de Baal, o povo glorifica a Deus. Aí chega a mulher de Acabe, a Jezabel. E ela fala o quê? Dá um recado para Elias. Amanhã eu vou te matar, cara. E a pergunta que veio na minha cabeça era, por que ela não falou assim, eu vou te matar hoje? Pergunta para mim por quê? Porque naquele dia Elias estava com sangue nos olhos. Naquele dia Elias estava tão forte na fé. Eu lembro de uma vez que a minha esposa ficou brava com o meu terceiro filho, o Vitor, que está aqui no Ministério Infantil. E ela olhou para ele com um olhar que só a mãe sabe olhar. E ele falou assim, mãe, dos seus olhos estão saindo lasers. Quem já recebeu laser da mãe e do pai? Se Jezabel fosse brigar com Elias naquele momento, sabe o que ele ia fazer? Ele ia matar ela. Ela se ligou nisso. Sabe o que ela fez? Ela usou um princípio que a gente não entendeu ainda. Presta atenção. Ela falou assim, ó, Elias, eu não vou te matar hoje, mas amanhã, depois que você descansar, amanhã, depois que você comemorar a vitória, amanhã, depois que você baixar a guarda, amanhã eu te mato. E aí conseguiu, ele ficou com medo e fugiu. Meu irmão, sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo aqui que isso é muito forte. Porque muitas pessoas não conseguem sustentar o que os levou até determinado lugar. O cara faz um monte de coisa para querer casar, casa com a menina e depois trata mal pra caramba. Por quê? Porque não consegue sustentar o que prometeu. O cara quer uma promoção, trabalha muito mais. Quando consegue, ele já puxa o freio de mão. Na igreja, ora igual louco. Quando Deus começa a usar a vida dele, ele começa a ter caminhos tortuosos. Meu irmão, essa mensagem de hoje é para que você não perca o que Deus está fazendo na sua vida. Amém? Então, como é que eu faço isso? Quem quer saber de que amém? Jogo rápido, tá? Como é que eu faço isso? Primeiro, olha para o irmão do lado e fala assim, não se entregue a maus sentimentos. 1 Reis 19, versículo 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. Olha agora, o grande profeta Elias pede para si a morte e diz, Tobege. Não sei se falou Tobege, mas eu estou traduzindo. Toma agora, ó Senhor, a minha alma, eu não sou melhor que os meus pais. Fala para o irmão do lado, você precisa aprender. Fala forte, como um bom homem de Deus e homem mulher de Deus. Quando eu falo homem de Deus, amado, eu estou falando homo sapiens e, como diz a Dilma, mulher sapiens. Tá? Então vamos lá. Fala para o irmão do lado assim, como homem de Deus. Diz assim, você precisa aprender a cuidar. Fala assim, do corpo, da alma e do espírito. Posso entrar nesse assunto? Você quer um avivamento? Meu irmão, avivamento não levanta morto, no sentido assim. A gente levanta morto porque a gente vai orar. Mas Deus não usa mortos. A Bíblia diz que Deus não vai usar os mortos. Então, corpo, faça exercício, se alimente. Versículo 5. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo tocou e ele disse, levanta e come. Meu irmão, você não pode parar de se exercitar em momentos delicados. Você precisa se manter em atividade. Se você, meu irmão, se eu não cuidasse do meu corpo, desde quando eu comecei a cuidar com 35 anos, presta atenção, tinha 35 anos, eu falei assim,
Eu preciso chegar bem nos 40. Mudei minha alimentação, comecei a treinar. Cheguei nos 40. Vou chegar bem nos 45. Pá, agora eu tô com 47, faço 48 em outubro. Cuidando para chegar bem nos 50. Se eu não tivesse cuidando de mim, eu não ia aguentar a pancada que eu tô recebendo nesses últimos dias na internet. E só quem me acompanha muito perto sabe o que eu tô falando. Meu irmão, meu treinador falou assim, como é que você consegue treinar, cara, pesado nesse horário, sendo xingado como você está sendo xingado? E eu falei, cara, eu me preparei para isso. Você tem que estar preparado no corpo. E na alma, o que é a alma? Coisas que te deixem feliz. Meu irmão, você não pode permitir que maus sentimentos te impeçam de fazer aquilo que te dá alegria. Eu gosto de andar de moto. E aí nós falamos assim, vamos vender algumas coisas na minha casa. A minha esposa falou, menos sua moto. Quando a sua esposa não quer vender a moto do marido, porque a moto faz bem para ele, amém? Ela falou assim, se você estiver bravo, vou te mandar andar de moto. E se não tiver moto, você vai me matar. Então, deixa a moto aí. Coisas que te deixam, cada um tem uma coisa, um futebol, um basquete, sei lá, tem gente que fala assim, tô num momento difícil, vou me isolar, não vou falar com ninguém, não vou fazer o que eu gosto. Você está dando um tiro no avivamento que Deus está querendo fazer na tua vida. Terceiro, cuide do espírito, busque mesmo que você não queira. Versículo 7 e 8. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse, levanta e come, porque o caminho lhe será sobremodo longo. Primeiro alimento, Deus deu para Elias para quê? Para o físico. Descansa. Você vai agora se habilitar. E o outro, esse aqui, foi para o espírito. Como é que eu posso te afirmar? Porque ele diz assim, ó, levanta e come, porque o caminho te será longo. O anjo falou sobre o quê? Futuro. Falou sobre um projeto futuro. Vocês estão aqui comigo ainda? Sim. Quando dias difíceis chegarem, você precisa alimentar seu futuro, sua visão, seu propósito e sua fé. Sabe o que acontece? Quando o diabo percebe que você está se avivando, que Deus está tocando. Meu irmão, quando Deus toca numa pessoa, presta atenção, 2 sinais são tocados. No céu e no inferno. No céu, anjos estão me visitando. Você está sendo puxado para trás. Está fazendo sentido o que eu estou falando? Agora o inferno também se liga. Ele fala assim, caramba, se está indo muito anjo ali, tem alguma coisa para acontecer. E quantas pessoas pegam sonhos, colocam numa gaveta, uma gaveta até ainda é bom porque dá para você tirar. Mas alguns colocam onde? Na lareira, na fogueira. Não é mais para mim, meu irmão. Não é que não é mais para você. É que quanto mais perto você está chegando, mais difícil é o caminhar. Tem que atravessar esse finalzinho. Quem está aqui comigo diz amém. Segundo fato, não quer perder o avivamento? Repete por irmão do lado. Jamais se isole. Versículo 9. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E escreveu a palavra do Senhor. Ele disse, o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo sozinho? Meu irmão, repete comigo. Sozinho, a dor é mais profunda. Eclesiastes diz que Eclesiastes 4, 9 e 10. Melhor é serem 2 do que porque tem menor paga do seu trabalho. Se caírem, um levanta o companheiro. Aí, porém, do que estiver, só caindo, ninguém o ajuda a levantar. Aí você fala, para quem que eu vou me abrir? Fala para o irmão do lado, para verdadeiros amigos. E tem muitos por aí, né? Presta atenção. Quer saber a quantidade dos seus amigos? Quer saber quantos amigos você tem? Dá uma festa. Quer saber a qualidade dos seus amigos? Fique doente. E esses são os caras que vão estar com você em qualquer lugar. E posso te falar? Mal cabe na mão do Lula. Companheiro, para de falar de mim aí. Tudo bem. São pouquíssimos. Fala para o irmão do lado. Sabe quem vai sobrar do teu lado? Sua família. É verdade. Todo mundo te ama quando você tem uma posição. Quando você sai da posição, a família diz, eu nunca te amei pela posição, te amei por quem você era. E meia dúzia de gato pingado vai bater nas tuas costas. Eu tô com você por quem você é. Pronto. Mas se você colocar a tua expectativa nas pessoas, vai dar muito problema. Tem bastante coisa para falar, mas eu quero entrar nisso aqui. Fala para o irmão do lado. Para sustentar o avivamento, aprenda a diferença entre uma vírgula e um ponto final. Elias falou assim, para mim acabou, eu quero a morte. Chega! Foi isso. Para Deus isso não era uma verdade. Versículo 15 e 16, olha o que a Bíblia diz. Disse-lhe o anjo do Senhor. Disse o Senhor, vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael como rei da Síria, Jeú sobre
Jeú, filho de Ninsi, ungirá reis sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em seu lugar. Estão aqui comigo? Elias achou que aquilo lá era o fim. Para Deus era só uma vírgula. O que eu quero que você entenda nessa noite para a gente orar aqui, amados? Quando Deus coloca vírgula nas nossas vidas, não é porque acabou. Ele está querendo dizer assim, vamos tomar um fôlego para uma nova etapa? Principalmente o ponto e vírgula, né? Daí você vai mais para baixo um pouquinho, e aí ele diz assim, calma, cara. Eu estou fazendo algo novo na tua vida, mas não acabou. E se você não ouve uma mensagem como essa, sabe o que você pensa? Acabou para mim. Eu não tenho mais motivo para fazer o que eu estava sonhando em fazer. E aí Deus me traz aqui para te dizer, acho que hoje é o último dia da campanha do avivamento, né? Até o final do mês, glória a Deus. Mas Deus me traz aqui hoje, então, no finalzinho do mês, para te dizer o quê? No meio do mês. Que data a gente está? Está em julho, né? Estou de férias, gente. Férias do quê? Cara, férias da vida. Sabe o que Deus nos diz nesse momento tão delicado? Quando ele me trouxe aqui para te dizer isso. Todo avivamento começa, Deus tirando da geografia, tem todo esse processo que eu falei, mas Ele dizendo, continue acreditando, porque quando eu colocar um ponto final, sabe o que vai acontecer? Você vai morrer. Se você não morreu, ainda tem muita história para contar, ainda tem muita água para passar debaixo da ponte, ainda há muita restauração para acontecer no teu casamento, muita história para contar, muita coisa para viver, e aí Deus está procurando pessoas de vírgulas. E eu queria orar por você, amém? Porque, meu irmão, nada que Deus tem para a terra é fácil, mas tudo é poderoso. Feche seus olhos, abaixa a cabeça um pouquinho. Eu quero orar por você, meu querido irmão, que entrou aqui nessa noite, afastado de Deus. E de repente as situações foram tão delicadas na tua vida, foram tão terríveis, tão sinistras, que você permitiu que um pouquinho dos seus sonhos morressem. E você falou, vou ouvir uma pessoa diferente, eu vou no culto, e você escolheu essa igreja, ou você é daqui, mas você está frio espiritualmente. Nessa noite, meu amado irmão, se isso está acontecendo com você, eu quero te convidar a colocar a mão no teu coração comigo, para que você tenha um reavivamento. Daqui a pouco eu oro pela igreja que já está firme, tá? Mas para você que está meio afastado dele, se é o teu caso, repete comigo assim, Senhor Jesus, me perdoa por estar tão frio, tão longe da tua presença, e eu te entrego novamente a minha vida, e te peço, entra no meu coração, e faça a diferença, em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos essas vidas, e declaramos que eles tenham experiências contigo, em nome de Jesus, amém? Agora continua de olhos fechados, eu quero orar por você, por você que está buscando esse avivamento como louco, está dizendo assim, cara, eu quero viver coisas novas, eu quero viver algo novo, e meu irmão, lindo e maravilhoso, e Deus tem, porém você não pode perder. E como é que eu não perco? Você precisa colocar essa palavra em prática na tua vida. Deus não quer começar uma boa obra, Ele quer terminar essa boa obra. Fiel é aquele que te chama, fiel é aquele que te chamou para vir até aqui ouvir essa mensagem. Se Ele é fiel para começar, Ele é fiel para completar. Então nós vamos orar agora, amado, para que toda a dúvida no teu coração caia por terra. Se Deus resolveu te puxar para trás, se Deus resolveu colocar uma vírgula, não é um ponto final. O inimigo está dizendo, para com tudo, se mata, desista, se separe, saia do trabalho. E Deus está dizendo, continue, porque é só uma vírgula, é só um tempo. Se isso tem a ver contigo, se coloque em pé onde você está. Quero orar pela tua vida. Espírito Santo, sopra sobre esse lugar. Espírito Santo, Tu és o nosso amigo, Tu és aquele que me curou vindo aqui, subindo essa escada para poder pregar sem soluçar. Tu és o meu amigo, Tu és o nosso amigo. E nós estamos aqui em mais uma parte do Teu reino em Curitiba para declarar, Pai, pessoas de visão, pessoas de fé, pessoas que serão avivadas, uma igreja que vai não só construir um novo templo, mas vai estar vivendo um novo tempo. Mas eu te peço que eles não percam esse avivamento, que eles cuidem com zelo. Oh, Rabastoreia Derebachai, famílias que estão escondidas aqui, Pai, famílias que estão escondidas, que não estão se abrindo para serem curadas, mas que hoje Deus
venha de uma forma sobrenatural, curando o seu relacionamento, curando o seu esposo, curando a sua esposa, dando entendimento quando um conversa, para que haja comunicação em nome de Jesus. Nós oramos por famílias fortes, por famílias abertas a te ouvirem, por pastores cheios do teu Espírito, por líderes cheios da tua presença. Espírito Santo, sopra, derrama sobre nós e nos ajude, não só começar bem, mas terminar melhor ainda, em nome de Jesus. Se você crê nisso, dá uma salva de palmas a Ele. Aleluia.